Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal Josias Dias, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se não é inscrito ainda, se inscreve no nome de Jesus, deixa aí teu comentário. E obrigado a todos vocês, inscrito no canal Josias Dias, que está deixando seus comentários nos vídeos. Aquele abraço e a paz do Senhor, e Deus continue te abençoando. Me ajude a fazer o ID do Senhor Jesus, amém? Eu faço a minha parte e você faz a sua. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou, e há de vir buscar os nascidos de novo. Louvado e agradecido seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a parábola da ovelha perdida. Louvado e agradecido seja Deus. Passo a ler o versículo 1 que diz assim: e chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos, os religiosos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e escribas, que eram grupos de religiosos, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os religiosos, os publicanos, os fariseus ignoravam, porque Jesus ficava no meio dos pecadores, comendo no meio dos pecadores, porque Jesus não fazia acepção de pessoas e eles faziam. O 3 diz: e ele propôs esta parábola dizendo, escute, em nome de Jesus. O 4 diz assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixará no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Meus amados, meus queridos, o que eu aprendo aqui no versículo 4, quando o Senhor Jesus diz, faz essa interrogação, perguntando se você tem 100 ovelhas, e perde uma lá no campo, você não vai atrás dela? Você, líder religioso, você está indo atrás da ovelha perdida? Quem sabe aquela ovelha que você matou com uma palavra, porque às vezes a palavra mata mais rápido, mata mais do que uma bala. Às vezes uma palavra maldita mata mais do que uma facada, do que o infarte. E muitos matadores da fé estão matando o seu irmão espiritualmente. É o espírito de Caim matando Abel espiritualmente. Você tem ido atrás da ovelha perdida? Ou você está se alegrando com a ovelha que saiu da sua congregação? Ou você não quer ela lá nem pitada de ouro? Mas o que eu aprendo aqui é que o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós devemos ir atrás da ovelha perdida. Louvado seja Deus. E o 5 diz: e achando-a, pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E aquele pastor, quando achou aquela ovelha perdida, ele botou em seu ombro e ficou cheio de júbilo, de alegria, feliz por ter encontrado aquela ovelha, por ter ido ao encontro daquela ovelha. Aqui é um aprendizado muito forte para os senhores líderes, porque todo mundo quer ser pastor, mesmo sem ter chamada, mas compra assim mesmo o cargo ministerial, basta ser dizimista fiéis. É assim que funciona em 99% das congregações do sistema religioso. Se na sua congregação não é assim, glória a Deus, graças a Deus. Mas muitas
muitos não têm nem chamada ministerial para pastorear, para ser pastor, presbítero, diácono, mas se for fiel nos dízimos, ofertas, consagra logo esse homem. Consagra logo ele para que nós não perda dele o dízimo, porque perdendo o dízimo estamos perdendo a nossa ostentação, estamos perdendo os nossos passeios, nossos luxos. Dizima isso aí, consagra isso aí. Louvado e agradecido seja Deus. E aquele pastor do versículo 5 diz que achou aquela ovelha e se alegrou. Você está indo ao encontro das ovelhas perdidas. O que você está fazendo para achar a ovelha que você perdeu? Ou você nem sabe que ela saiu da sua congregação, do seu ajuntamento? Ou você não está nem aí? Mas a palavra de Deus é muito forte. A cobrança é grande para a liderança. Esta palavra é direcionada aos senhores líderes. E o versículo 6 diz: e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aquele pastor se alegrou, porque ele não quer perder a sua ovelha para o inferno. Aquele pastor se alegrou porque ele não quis perder a sua ovelha para o diabo. E você está perdendo as suas ovelhas para o mundo, jogando no mundo? Louvado seja Deus, porque você não quer ser questionado, porque a ovelha não concordou com você em algum ponto doutrinário. Você não quer ter trabalho com a ovelha doente. Você não quer ter trabalho com a ovelha que lhe interroga. Louvado seja Deus. E o 7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Um pecador que se arrepende. É o que diz a palavra de Lucas 15, 7. Por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Meu amado, meu querido, o valor da alma custou muito caro, custou preço de sangue lá na cruz do Calvário. Você não pode brincar de ser pastor, você não pode brincar de ser líder. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Se Deus te chamou, Ele se responsabiliza. Mas ai de você que se passar na frente de Deus. Ele te chamou para cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. E o que o Senhor, pastores, tem feito com as ovelhas do Senhor. Você tem feito a acepção de pessoas. Louvado e agradecido seja Deus. Porque Deus vai requerer no dia do julgamento final. Haverá uma prestação de contas naquele grande dia. E os senhores irão prestar conta a Deus das ovelhas que Ele vos confiou. Louvado e agradecido seja Deus. Meus queridos, meus amados senhores líderes religiosos, eu, Josias Dias, não estou aqui no canal do YouTube para falar mal dos senhores. Não, senhor. Eu não estou aqui para falar mal de pastor. Não. Porque se você é um mau pastor, é problema seu, não é meu. Apenas eu sou um vaso. O barro que sobrou, instrumento na mão de Deus. E o Espírito Santo de Deus quer me usar para você. Porque Deus não quer te perder também para o inferno, assim como você está perdendo as suas ovelhas para o inferno. Mas há ainda tempo de arrependimento. E eu não estou aqui para falar mal de pastor. Não. Até porque a sua vida, o seu ministério não me interessa. Mas como foi vos dito, eu sou instrumento na mão de Deus, assim como você também. Eu sou o carteiro de Jeová nessa hora para você. Mas eu não estou aqui para falar mal dos senhores pastores. Sabe por quê?
Porque no livro de Jeremias, na minha Bíblia, na sua Bíblia, Jeremias, capítulo 23, versículo 1, 2 e 3, o que é que diz lá? Diz assim, meu querido: ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugestastes e não visitaste. Você está visitando as ovelhas do Senhor? Ou você só vai visitar quando é para ir buscar o dízimo, os 10% do salário? E eis que visitarei sobre vós a maldade, e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas a terra para onde as tiver afugestado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacente, e nunca mais temerão, e nem se assobarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Isto é forte. Isto é uma palavra muito pesada. Então não estou aqui para falar mal de pastor, porque é a própria Bíblia, a minha, a sua, no livro de Jeremias, capítulo 23 e diante, que já está falando mal dos senhores pregadores do judaísmo. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não estou aqui para falar de pastor. Não, senhor. Por quê? Porque no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1, 2 e 3, já está falando mal dos senhores pastores, já está falando mal dos pastores de Israel, e hoje não é diferente dos nossos dias. Então o livro de Ezequiel, capítulo 34, de 1 ao diante, diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo. O ai de Deus é pesado. O ai da Bíblia, aqui para os senhores lide, é o peso da palavra de Deus sobre vós, do grande dia, no dia do acerto de conta, de ai dos pastores de Israel que se apacenta a si mesmo, né? Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, você que está comendo a gordura das ovelhas, e vos vestir de lã, se vestindo de lã, tirando o último centavo das ovelhas, se vestindo de lã. Degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste. Você não está fortalecendo a ovelha fraca, ou está? A doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Deus quer que você vá atrás da ovelha desgarrada, perdida. E a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Louvado e agradecido seja Deus. Eu não estou aqui para falar mal de pastor, porque a própria Bíblia, Deus usando os profetas, já está falando para os senhores pastores dos dias atuais. E no livro de Isaías, capítulo 56, Isaías 56, 11, diz assim: e estes cães são golosos, não se pode fartar, e eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Então a própria Bíblia
A palavra de Deus já está falando contra os falsos ungidos. E muitos pastores dos dias atuais são pastores rebeliados de outras igrejas que não concordaram com alguma coisa lá, né? Mas abriram igreja para pregar judaísmo, abriram igreja para fazer pior do que a dele fazia, para pregar dízimo em dinheiro, que esse dízimo em dinheiro não é o dízimo da minha Bíblia, não é o dízimo da sua Bíblia. E muitos são os pastores rebeliados sem ter chamado de Deus, mas foram consagrados porque compraram o cargo pastoral, compraram o cargo de pastor porque era dizimista fiel. Sim ou não? Eu duvido você me provar quais dos pastores que hoje se titulam pastores que não foram consagrados porque eram dizimista fiel. Hoje só são pastores porque antes de ser consagrado era fiel nos dízimos. Às vezes deixava de comprar o leite da criança, deixava de pagar quem comprava fiado. Às vezes era veaco lá fora, mas na igreja sempre era fiel nos dízimos, por isso foram logo consagrados. Por isso o pastor passou logo o óleo na cabeça dele e consagrou, porque compraram o cargo ministerial. Ou eu estou falando alguma novidade aqui? O que o dízimo não faz? Hã? O que os 10% do seu salário não fazem? Hã? E muitas das vezes, muitos pastores não tinham nem a chamada para pastorear, para ser pastor, mas foram consagrados a si mesmo por causa disso. E é por isso que nós vemos os escândalos aí, pastores escandalizando a palavra de Deus. E muitos que tinham chamada ministerial, mas não conseguiam ser fiel nos dízimos, ficaram no banco. Muitos morreram, estão no cemitério, enterrados, que tinha chamada ministerial para pastor, tinha chamada ministerial para diácono, presbítero, mas por estar congregando numa igreja dizimista e por não ter sido um dizimista fiel, não foram consagrados. É por isso que a obra do Senhor, o Evangelho, está sendo escandalizado por causa desses falsos ungidos. Muitos que têm chamada de homem estão ocupando a cadeira que não era para ele. Não queira uma cadeira que não é para você. Não queira assumir a posição que não é para você. Não queira ser pastor se você não tem chamada para pastorear. Se você não tem chamada para ser pastor, para pastorear, para tomar conta de ovelha. Louvado e agradecido seja Deus. Se você não é um bom pai, jamais você vai conseguir ser um bom pastor. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa raça ruim de falsos ungidos, de pastores, que não paga preço pelas ovelhas. Essa raça ruim de falsos ungidos, que tem chamada do homem, não de Deus, escandalizam o Evangelho. Mas o dia de acerto de conta vai chegar. Sim, vai chegar o dia do acerto de conta. E vocês vão prestar conta das ovelhas que vocês jogaram para o inferno, das ovelhas que vocês jogaram para o mundo, das ovelhas que vocês não querem elas lá na sua congregação nem pintado de ouro. Louvado e agradecido seja Deus. Senhores pastores, senhores bispos, apóstolos, senhores padres, senhores religiosos, vocês irão prestar conta diante de Deus naquele grande dia. Vocês irão prestar conta diante de Deus naquele grande dia. E os senhores irão dar conta a Deus de cada ovelha que hoje se tornaram ateus por causa de vocês, por causa dos vossos escândalos. Naquele grande dia, vocês vão prestar conta a Deus das ovelhas que hoje são prostitutos, que hoje estão no mundo por causa de vocês que fizeram delas ateus, que fizeram delas crentes revoltados, que fizeram delas desviados do Evangelho da cruz. Louvado e seja o nome do Senhor. As ovelhas que os senhores não cuidaram e que o mundo está cuidando, judiando, Deus vai requerer dos senhores
que não têm chamada para pastor, mas estão aí, porque compraram o cargo ministerial. O dia da prestação de conta, o dia da prestação de conta, do acerto de conta, está chegando, porque Jesus está voltando e os sinais estão por aí, no céu, na terra e no mar. Louvado e agradecido seja Deus. Vai chegar o dia de prestação de conta aos senhores pastores que fizeram da casa de Deus comércio, fizeram das ovelhas negócio, que abriram igreja para pregar dízimo, para pregar o dízimo que nunca foi o dízimo da Bíblia, para pregar o demônio, o devorador, o migrador e cortador, que nunca foi demônio, era gafanhoto, era inseto que atingia a lavoura dos agricultores. E vocês espiritualizaram isso e ganham em mente que não examina as escrituras sagradas, pregando o evangelho do terrorismo, do migrador, cortador e devorador, de que não der o dízimo, os demônios vão atingir as finanças e o não dizimista vai gastar na farmácia. Essa é a maior mentira pregada no cristianismo. Essa é uma das maiores heresias pregada no cristianismo. Em pleno século XXI, os senhores ainda continuam pregando essa mentira, mas o maior inimigo dos senhores é o YouTube, que está desmascarando essa mentira gospel. E eu vejo também aí no YouTube muitos canais explicando o que é o dízimo, que está embaraçando mais você do que deixando você sabedor das coisas, que está deixando você mais confuso do que com a verdade. Mas haverá um dia de prestação de conta de cada pregação, minha e sua. E tudo aquilo que eu prego, tudo aquilo que você prega naquele grande dia, nós iremos prestar conta de Deus. Ai daquele que aumentar ou diminuir a palavra de Deus, a palavra do Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja Deus. Muitos estão abrindo igreja para pregar o judaísmo, para pregar um evangelho que não foi o evangelho que Jesus mandou pregar. Senhores pastores, pregadores de dízimo do sistema religioso, Jesus está voltando. Aleluia, louvado e agradecido seja Deus. Ele vai prestar conta desse evangelho que os senhores estão pregando, que não é o evangelho do arrependimento, que não é o evangelho da volta de Cristo, que não é o evangelho de que Jesus está voltando. Este evangelho que os senhores estão pregando, o evangelho da prosperidade, o evangelho do dízimo, que quem der vai comer o melhor da terra, e onde vemos é quem está comendo o melhor da terra, quem recebe o dízimo, e quem não dá, não está comendo. Louvado seja Deus. Este evangelho do dízimo está retardando a volta de Jesus. Este evangelho do dízimo está retardando o arrebatamento, porque a palavra de Deus diz em Mateus 24:14, que este evangelho do reino será pregado a todo mundo, distribuído a todas as gentes, então virá o fim. Está falando o evangelho do reino, e não o evangelho do dízimo, e não o evangelho do judaísmo, de Moisés. Louvado seja Deus, não o evangelho da lei, da graça. Esse evangelho não foi pregado ainda, porque o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Mateus capítulo 24:14, é o evangelho do dízimo. É por isso que Jesus não veio ainda, porque vocês estão retardando o arrebatamento por causa desse evangelho gospel, esse evangelho mentiroso. Louvado seja Deus. E vocês matam na fé que não é dizimista, desprezam, jogam no mundo. Louvado e agradecido seja Deus. Estou correndo aqui porque eu vejo que está acabando, tem poucos minutinhos. Louvado e agradecido seja Deus. Mas a Bíblia diz em João 10:11 que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas hoje o que nós vemos é a ovelha dando vida pelo seu pastor. É a ovelha cuidando do seu pastor. Onde a minha e a sua Bíblia diz que é para o pastor cuidar da ovelha. Você ter cuidado da sua ovelha com uma palavra ou ter matado uma cesta básica. Louvado e agradecido seja Deus. Esta é uma palavra direcionada aos líderes religiosos. Glória a Deus. Porque a ovelha perdida não é dizimista, não é ofertante. Aí vocês não querem ela aí nem pintada de ouro. Diz que é pastor, mas está na política. Diz que é pastor, mas não tem cheiro de ovelha, tem cheiro de dinheiro, de ostentação.
Engrandecido seja Deus. Abra a igreja para mentir em nome de Deus, para distorcer Malaquias 3, 8, 10. Que Deus abra o vosso entendimento, senhores pastores. Porque Deus não quer perder os senhores para o inferno. Assim como os senhores estão perdendo as ovelhas para o inferno. Que Deus tenha misericórdia, abra o seu entendimento. E arrependam-se enquanto há tempo. Que Deus vos abençoe, eu vos abençoo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e para Ele seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido seja Deus, que Ele cresça e eu e você diminua em nome de Jesus. Fica na paz, fica na bênção.